Paz do Senhor, amados. Pode sentar. Aí é onde você está, curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, Deus de toda graça e misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade, graças te damos pela oportunidade que temos de estar aqui na tua casa. Senhor, obrigado pela tua graça que tu tem derramado sobre nossas vidas todos os dias. Obrigado, Senhor, porque aqui estamos reunidos e neste dia em especial diante da tua santa presença, diante da tua mesa. Eu te agradeço, Senhor, ó Pai, por esta rica e gloriosa oportunidade. Te peço, meu Pai, que tu, Senhor, nesta noite ministra os nossos corações. Fale, Senhor, ao coração de cada um dos teus filhos que necessita, que precisa. Faz, Senhor, uma obra em nossas vidas, é o que nós te pedimos e te agradecemos nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Josué, Josué capítulo 7. Josué capítulo 7, todos acharam? E o verso de número 1, que nos diz assim: prevaricaram os filhos de Israel nas coisas condenadas, porque Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zera, da tribo de Judá, tomou as coisas condenadas. A ira do Senhor se acendeu contra os filhos de Israel. Amém. Josué, ele vem de uma batalha, e ele vem de uma batalha difícil, ele vinha de uma guerra complicada. Ele tinha acabado de vencer o seu inimigo, e tinha visto as coisas fantásticas que Deus havia feito na vida dele e na vida de Israel. Eles tinham acabado de derrotar Jericó. Eles tinham jogado a cidade por terra, eles tinham marchado em volta dos muros de Jericó, eles tinham assoprado as suas cornetas, eles viram as muralhas de Jericó ir ao chão, e eles venceram a cidade de Jericó, que aos olhos de Israel, aos olhos de Josué e aos olhos de muito, era praticamente impossível, tamanha eram as muralhas da cidade. E Josué e Israel estavam diante de mais uma batalha, diante de mais uma oportunidade, diante de mais uma dificuldade talvez. Eles tinham pela frente a cidade de Ai. E a palavra de Deus diz que a cidade de Ai era uma cidade insignificante, uma cidade que perto de Jericó não era absolutamente nada. Então, aos olhos de Josué, aos olhos de Israel, a cidade de Ai era simples de ser vencida, era fácil de ser invadida. Aos olhos, em comparação com a cidade de Jericó, a cidade de Ai não era absolutamente nada. Era uma cidade pequena, fácil, um exército pequeno, seu rei não tinha lá muitas qualidades de guerra. Então, para Josué e para Israel, era simples. E havia acabado de ter uma vitória, vencido Jericó, viram o poder de Deus, as manifestações. Mas a palavra de Deus, do verso 1 do capítulo 7, começa dizendo que eles foram infiéis no tocante às coisas condenadas. Israel tinha sido infiel, Israel tinha sido mau, Israel tinha vacilado, Israel tinha tropeçado, Israel tinha alguma coisa em Israel que não agradava aos olhos de Deus. Mas pastor, Israel não tinha acabado de vencer Jericó? Sim. E ele não estava diante de uma cidade que era muito mais fácil do que Jericó? Sim. Era simples, eles estavam certos que venceriam a cidade de Ai. Capítulo 6 de Josué, pouquinho antes, Deus fala com Israel, no verso 18, e diz assim: tão somente guardai-vos das coisas condenadas, para que, tendo-as vós condenado, não tomeis delas coisa alguma, e não façais maldito o arraial de Israel, e o perturbeis. Porém, toda a prata e todo o ouro e os vasos de bronze e de ferro são consagrados ao Senhor e irão para o tesouro do Senhor. Isto Deus falou a Israel.
Deus havia dito isso a Israel. Meus irmãos, Deus fala conosco todos os dias. Deus fala na pregação, Deus fala na oração, na conversa com seus irmãos. Deus tem falado, Deus tem nos orientado, mas nós, como Israel, não temos dado tanta atenção àquilo que Deus tem nos alertado, que Deus tem nos falado, que os profetas de Deus têm falado para cada um de nós. Nós não temos dado tanta atenção assim. E não foi diferente com Josué e o povo de Israel. Deus tinha acabado de falar, eles foram enfrentar a cidade de Ai, mas me parece que eles não deram tanto ouvido àquilo que Deus havia acabado de falar. Muito provavelmente, o povo de Israel não sabia que havia um pecado escondido dentro de Israel, a ponto que eles partiram para guerrear contra Ai, a ponto que eles intentaram contra a cidade de Ai, sem saber exatamente o que havia escondido dentro daquela congregação. Eles não sabiam de nada, e por causa do não saber, por causa daquilo que havia escondido dentro do povo de Israel, Israel pagou caro, e pagou muito caro por isso. E eles foram derrotados exatamente por conta de um pecado escondido. O problema do pecado escondido na cidade de Israel, ao povo de Israel, e o problema do pecado escondido, nos traz consequências, e consequências terríveis. Provérbios capítulo 28, verso 13, nos diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa e deixa alcançará misericórdia. Meu irmão, olha o que a palavra de Deus diz. Atente para o que Deus diz hoje, para assim como você, Israel, não venha ter que enfrentar o ridículo de ter que ser derrotado diante de um inimigo que te parece pequeno. A palavra de Deus diz, Provérbios capítulo 28, verso 13, que aquele que encobre as suas transgressões, aquele que esconde o seu pecado, aquele que maquina, nunca prosperará, mas o que a confessa e deixa alcançará misericórdia. Isaías capítulo 29, verso 15 diz ainda mais: ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor e fazem as suas obras às escuras e dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Ah, pastor, mas isso, Provérbios e Isaías, estão lá no Antigo Testamento, e agora nós temos uma nova aliança. Sim, isso é um grande mal que tem assolado a igreja. Nós agora passamos a ver o Velho Testamento como se o Velho Testamento não tivesse valor algum, e aquilo que Deus falou e aquilo que Deus nos deixou lá no Antigo Testamento não nos é dado devido valor, porque então agora nós temos uma nova aliança. Nós fizemos uma aliança com Cristo. Cristo veio resgatar a humanidade, a minha vida. Eu fui perdoado de todos os meus pecados, sim, e é por isso que toda vez que eu citar algo do Antigo Testamento, eu farei questão de citar também no Novo Testamento. João capítulo 3, verso 20 diz assim: porque todo aquele que faz o mal odeia a luz e não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. O que a palavra de Deus diz é que aquele que peca, aquele que erra, ele faz nas escuras, ele faz às escondidas, para que nunca a luz reprove as suas atitudes. Do verso 2 do capítulo 7 de Josué que nós lemos, do verso 2 em diante, diz que Josué enviou alguns homens que de Jericó, quando ele tinha vencido Jericó, ele pega alguns homens do seu exército e os envia até a cidade de Ai,
porque seria a próxima batalha, porque seria o próximo desafio. Então ele pega alguns homens e diz assim: olha, vai lá dar uma olhada na cidade de Ai, vê quantos homens tem, vê como é que é o exército, porque este é o nosso novo desafio. Nós vamos precisar vencer a cidade de Ai. E estes homens foram, rodearam a cidade de Ai, viram todos os seus exércitos, viram as edificações, viram a entrada e disseram: olha, quando eles voltaram, Josué, a cidade de Ai é tão ridícula, mas tão ridícula, é um desafio tão pequeno e é tão fácil de ser vencida, que faz o seguinte: não precisa nem mandar muita gente, manda pouca gente, prepara alguns soldados, os outros ficam aí descansando, podem ser poucos, porque os habitantes daquela cidade são muito poucos. Talvez 2 ou 3 mil homens já sejam suficientes para derrotar aquele povo. Não precisa cansar o exército, pega 2, 3 mil soldados aí que estejam mais tranquilões e manda contra a cidade de Ai, porque está no papo, é moleza, o inimigo lá é tranquilo, a cidade é pequena, o exército é despreparado, o inimigo não vai ter vez, e ainda mais agora, que eles já sabem que nós invadimos Jericó, que era uma fortaleza intransponível, e nós conseguimos derrubar os muros de Jericó, nós conseguimos invadir a cidade. Então, quando nós chegarmos lá diante da cidade de Ai, eles vão tremer. Creio que não vamos nem precisar lutar, eles já vão abrir as portas e nós invadiremos a cidade. Era isso que eles tinham na cabeça. Foi esse o recado que os soldados passaram para Josué: mande 2 ou 3 mil soldados e nós vamos ter a nossa vitória em nome de Jesus. Josué tinha seus objetivos, e eu creio, meus irmãos, que cada um de nós aqui também o temos. Nós temos vitórias que precisam ser alcançadas, nós temos desafios que precisam ser vencidos, nós temos obstáculos na vida que precisam ser transpassados, montanhas na nossa vida que precisam ser ultrapassados, precisam ser transponíveis. Cada um de nós aqui temos as nossas dificuldades, as nossas batalhas diárias. E se eu perguntasse a qualquer um de vocês aqui, nenhum de nós gostaríamos de perder essa batalha. Nenhum de nós gostaríamos de ver a minha família ou os meus filhos derrotados pela ação do inimigo das nossas almas. Nenhum de nós aqui está satisfeito diante da derrota. Nenhum de nós aqui fica acomodado esperando o inimigo invadir nossa casa, ou o ladrão entrar na nossa casa. Nenhum de nós aqui fica satisfeito diante da vitória, Josué, da derrota. Josué também não, Israel também não. Eu creio que se eu perguntasse a cada um de vocês aqui, se vocês têm objetivo, se você tem sonho, se você deseja algo para o dia de amanhã, todos nós os temos. Nós já tivemos outros, e eu traria talvez a tua lembrança, quantas batalhas ridículas nós perdemos. Quantas vezes fomos derrotados diante de um inimigo ínfimo, pequeno? Quantas vezes fomos roubados? Quantas vezes nós perdemos batalhas por despreparo? Diante de um inimigo mínimo, nós perdemos a oportunidade de vitória. Josué fez como aqueles espias haviam falado. Josué reúne 3 mil homens, e envia estes 3 mil homens contra a cidade de Ai. A palavra de Deus diz que aqueles 3 mil homens foram feridos e fugiram diante da cidade de Ai. A Bíblia conta que aqueles 3 mil homens foram feridos pelas costas. Se eles foram feridos pelas costas, é porque eles estavam correndo, é porque eles estavam fugindo. Diante de uma vitória que era certa, diante de um inimigo que era despreparado, diante de uma vitória que já se cantava a glória, aqueles 3 mil homens apanharam feio. Fugiram diante da cidade de Ai.
O exército de Ai colocou aqueles 3.000 homens para correr, e a Bíblia diz que 36 homens morreram nessa batalha. A palavra de Deus diz que a derrota foi tão ruim, a derrota foi tão triste e vergonhosa, que o coração de Israel se derreteu como água. E eles se perguntavam: mas por que isso? O que aconteceu? O inimigo estava no papo, era tão fácil. A cidade de Ai, o exército de Ai, não nos oferecia nenhuma resistência, a vitória era como certa. Josué não sabia, Israel não sabia, mas havia dentro de Israel, dentro do arraial de Israel, havia um pecado escondido. E eu vou te dizer uma coisa: o pecado escondido inevitavelmente traz a ira de Deus. Não tenham dúvida disso. Assim como foi com Israel, assim como foi com Josué, ainda é hoje, nos dias de hoje. O pecado escondido quase exterminou com Israel, a ponto de 3.000 homens saírem correndo diante daquilo que era fácil. Meu irmão, quantas vezes na nossa vida nós não somos surpreendidos por uma coisa tola, por uma coisa boba, que se torna na nossa vida um monstro. São pequenas brechas que nós abrimos para o inimigo da nossa vida, e o inimigo, quando ele entra por essa brecha, ele arromba tudo, ele acaba com tudo. O pecado escondido traz consequências, e consequências que os trouxe para a vida de Israel, para a vida de Josué, terrível para eles e para nós. Jeremias capítulo 11, verso 10 e verso 11 diz assim: tornaram as maldades de seus primeiros pais, que não quiseram ouvir as minhas palavras, e eles andaram após outros deuses para os servir. A casa de Israel, a casa de Judá, quebraram a minha aliança que tinha feito com seus pais. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Olha o quão terrível é. Olha o quão terrível é a ação do pecado na vida daquele que o esconde, a ponto de Deus dizer: olha, a aliança comigo está quebrada, pode clamar, pode chorar, porque eu vou enviar um mal tão grande, que eu não vou ouvir o teu clamor. Meu irmão, minha irmã, eu não sei o que acontece com a igreja nesses últimos dias. Eu não sei o que acontece com aqueles que se dizem ou professam uma fé em Jesus Cristo, porque a coisa degringolou de uma maneira, o pecado tomou a vida de uma maneira que as pessoas não dão mais a devida atenção ao pecado, ao erro, à transgressão. Nós vivemos uma época do crente mágia, tudo instantâneo, é tudo para já. Eu pedi perdão, Senhor, tudo bem, tranquilo, acabou, e amanhã está fazendo exatamente a mesma coisa. Parece que o pecado não nos traz mais causa nenhuma, não tem efeito nenhum. Mas nós vivemos agora numa nova aliança com Cristo Jesus, nosso Senhor. Sim, vivemos. Mas veja lá, meu irmão, por causa do pecado escondido, e aquilo que eu estou dizendo para você está na Bíblia Sagrada, não são minhas as palavras. A palavra de Deus diz que por causa de uma aliança quebrada, de um pecado escondido, Deus não nos ouve. Põe uma coisa na tua cabeça: Deus ama o pecador, mas odeia o pecado. Odeia. Amós capítulo 5, verso 18 e 19 diz assim: ai daqueles que desejam o dia do Senhor, para que quereis vós este dia do Senhor? Será de trevas e não de luz. É como se um homem fugisse de diante do leão
e se encontrasse com ele o urso, ou como se entrando numa casa, a sua mão encostasse na parede e fosse mordida por cobra. Sabe o que está dizendo em Amós? Que o pecado escondido, que a nossa transgressão escondida, vai nos levar inevitavelmente à morte. Não tem como fugir de Deus. Você pode se esconder onde você quiser se esconder. Você pode ir para o mais alto dos montes ou para o mais fundo dos abismos. Você pode tentar mergulhar na água e o mais fundo. Não dá para se esconder de Deus. É isso que diz aqui em Amós. É duro. Esqueci, vamos no Novo Testamento. Mateus capítulo 23, verso 33 diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação eterna? Meu irmão, é sério esse problema do pecado, é sério o problema do erro, é sério o problema da transgressão, e nós vivemos com estes pecados escondidos, guardados, e estes pecados vão tomando conta da nossa vida como se eles não tivessem mais nenhum tipo de consequência. Por causa de um pecado escondido, 36 filhos ficaram sem pai. Por causa de um pecado escondido, 36 mulheres ficaram viúvas. 36 famílias prantearam. Por causa de um pecado escondido, Israel foi envergonhado. Por causa de um pecado escondido, a palavra de Deus diz que o coração se transformou em água, a ponto de Josué chorar e dizer assim: nós fomos envergonhados. O que é que vão falar do nosso Deus? A preocupação de Josué não era com ele, a preocupação de Josué não era com a casa de Israel, a preocupação era o que é que iam falar de Deus. Meu irmão, nós não estamos não preocupados com o nosso pecado, lá nós vamos nos preocupar com o que vão achar de Deus. E aí vem o louvor e a gente canta: eu quero fazer uma nova... Meu irmão, o problema do pecado é um problema sério. E esse problema tem tomado cada vez mais conta de nossas igrejas, de nós, filhos de Deus. E nós não damos a devida atenção e o devido valor. Isto aqui é uma palavra de advertência. Cuidado com o pecado que está encoberto na sua vida. Cuidado com aquilo que você guarda. Uma pessoa pode estar dentro da igreja, uma pessoa pode vir aos cultos, uma pessoa pode fazer parte de uma comunidade, mas ela é uma pessoa derrotada. E a derrota vem continuamente sobre a vida dela. E a derrota vem continuamente sobre a vida da sua família. E ela se pergunta: mas eu não sei porquê. O que está acontecendo comigo? O que está acontecendo que eu não alcanço tanto essa vitória que eu tenho buscado? Eu, diante dos meus inimigos, eu padeço. Diante dos meus inimigos, eu sou derrotado. Muito provavelmente, meu irmão, há um pecado escondido na tua vida, ou alguma coisa que você tem feito que tem entristecido ao Senhor e tem trazido sobre nossa vida a ira de Deus. Porque com Deus não se brinca. Você luta, você luta, você luta, e todas as tuas lutas são derrotas, e você pensa: bom, vou lutar para tentar conseguir a vitória. Mas todas as vezes que tento eu sou derrotado. São relacionamentos que não dão certo, relacionamentos afetivos que mal começam e terminam. É o emprego que nunca funciona, é o emprego que não vai para frente, é o dinheiro que nunca dá, é a família que é desestruturada, desestabelecida. Há um pecado escondido, há alguma coisa não confessada, há alguma coisa que não foi colocado para fora, há alguma coisa que te impede de alcançar as bênçãos de Deus. E há um acusador na tua vida que te aponta, que te julga. Na verdade, o inimigo pode ser muito pequeno, pode ser uma coisa ínfima. O inimigo é pequeno,
mas a derrota vem sobre a vida e você não sabe por quê. Seja ela financeiramente, nos teus relacionamentos, no teu emprego, nos teus planos, no teu negócio. Muito provavelmente tem alguma coisa escondida. Israel não sabia disso. Josué também não sabia disso. E eles partem para a luta dizendo assim: vai ser moleza, Ai vai correr, a cidade de Ai vai cair, nós acabamos com a cidade de Jericó, a cidade de Ai vai cair por terra também, vai ser moleza e vai ser fácil. Mas a palavra de Deus diz que eles passaram vergonha. Eles foram derrotados diante de uma cidade que não era absolutamente nada. A derrota chega sobre a cidade de Israel, e Josué se pergunta: eu não consigo entender, eu não sei o que aconteceu, eu não sei o que houve, por que nós fomos derrotados desta maneira, por que enfermidade? Você já reparou da forma como enfermidades têm tomado o nosso século? Doenças da psique. Quantas pessoas tentam se matar, crentes tentando se matar, crentes sofrendo de enfermidades psíquicas, crentes ficando loucos, crentes com síndrome de pânico, crentes aterrorizados, crentes sofrendo de pânico, escondidos em sua casa, morrendo das mais diversos problemas da sua mente, da sua psique. Eu não estou dizendo para você que crente não pode ficar doente, não, crente fica doente. Muito provavelmente, a maioria de nós morrerá vítima de alguma doença. E lá pelos nossos 80, também 90 anos, que é assim que eu espero que cada um de nós venhamos a partir para o Senhor, a nosso corpo físico debilitado, ele vai sofrer de algum mal. Mas nós somos tão jovens e sofremos de doenças mentais, e não sabemos por que esse mal nos assola. Mas eu encontrei na Bíblia a resposta para isso, lá em Levíticos, capítulo 26, verso 15, diz assim: e se rejeitares os meus estatutos, e a vossa alma se enfadar dos meus juízos, não cumprindo todos os meus mandamentos, para invalidar a minha aliança, verso 16, então eu também vos farei isto, porei sobre vós terror, a tísica e a febre ardente, que consumam os olhos e atormentem a alma, e semeareis em vão a vossa semente, pois os vossos inimigos a comerão. Olha o quão é fantástico a palavra de Deus. Se nós quebrarmos a aliança, se nós nos enfadarmos do Senhor, dos seus estatutos, cumprindo aquilo que Ele tem determinado para cada um de nós, a febre, a doença da alma. O que é a alma? A alma é a nossa psique. A alma é aquilo que pensamos, aonde estão os nossos pensamentos. Ela será enfadada, cansada. Vamos semear isso de semear em vão, porque quem vai comer aquilo que plantamos são os nossos inimigos. 36 famílias ficaram sem pai, 36 famílias prantearam, talvez muito mais filhos e crianças. Os melhores homens de Israel, que estavam à frente de um exército, foram mortos no campo de batalha, e Israel saiu envergonhado. O povo teve o seu coração derretido por causa de um pecado escondido. Mas pastor, que pecado é esse? O que aconteceu com Israel? Que pecado era esse que estava escondido no meio do arraial, que levou Israel à sua derrota, que levou Israel à sua vergonha, que fez com que 36 homens fossem mortos? Que pecado era esse que estava encoberto? Assim como você também não sabe nessa noite, Josué também não sabia.
a ponto de se perguntar, a ponto de ir orar. A palavra de Deus diz que ele reúne os anciões e vai orar. E pergunta: Senhor, o que foi que aconteceu? Aonde foi que nós erramos? E sabe o que acontece? Deus revela a Josué. E eu quero abrir uma aspas aqui para te dizer uma coisa nessa noite. Meu irmão, Deus revela ainda no dia de hoje. Nós aqui enfadados do nosso pecado, do nosso erro, com o nosso coração enfadado, nós achamos que Deus não revela mais. Deus continua revelando. Até hoje Deus fala. Às vezes, na maioria das vezes, o profeta de Deus vai falar com você, te leva uma mensagem da parte do Senhor, e alguém diz: anda com o diabo, só vê diabo. Vai por esse caminho. Foi nesse caminho que Israel tomou na lata. Foi nesse caminho que Israel perdeu a batalha. Eu vou te dizer uma coisa em nome de Jesus. Deus continua revelando no dia de hoje. Deus continua falando no dia de hoje. Josué capítulo 7, verso 10. Disse o Senhor a Josué: levanta-te, porque estás prostrado assim sobre o teu rosto? Israel pecou e violaram a minha aliança que lhes tinha ordenado, e tomaram das coisas condenadas, e furtaram, e mentiram, e até debaixo de sua bagagem o puseram. Olha como Deus revela. Josué não entendia nada. Ele falou: mas como? Deus está me dizendo que o meu povo roubou, o meu povo mentiu, e até debaixo da bagagem botou. Do que Deus está falando? Deus estava revelando a Josué, Deus estava mostrando a Josué o pecado. Verso 12: pelo que os filhos de Israel não puderam subsistir perante os meus inimigos, viraram as costas diante deles, porque Israel se fez condenado. Não serei mais convosco, se não eliminardes do vosso meio a coisa roubada. Sabe o que Deus estava dizendo? Se não eliminarem do meio de vós o pecado, eu não mais serei contigo. Meu irmão, o pecado na nossa vida nos afasta continuamente, cada vez mais, da presença de Deus. O pecado escondido, o pecado não confessado, nos leva cada vez mais para distante, a ponto de Deus dizer: olha, se não eliminar do meio de vós o pecado, eu não mais serei convosco. Verso 13: levanta-te, santifica o povo, e dize: santificai-vos pela manhã, pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: coisas condenadas há no meio de ti, ó Israel. Não poderás suster-te diante dos teus inimigos, enquanto não tirares do teu meio as coisas condenadas. Amanhã vos chegarei segundo as vossas tribos. Olha como Deus é tremendo. Deus começa a dar uma revelação para Josué e diz assim: ó, amanhã chegai-vos segundo as vossas tribos. A tribo que o Senhor tomar se chegará por famílias. A família que o Senhor tomar se chegará por casas. E a casa que o Senhor tomar se chegará homem por homem. Aquele que for achado com a coisa condenada será queimado no fogo, ele e tudo o que tiver. Violou a aliança do Senhor e fez loucura a Israel. Olha o que Deus fala a Josué. Josué, reúne o teu povo, consagre Israel, santifique Israel, porque amanhã, Josué, eu vou dizer qual é a tribo,
E na tribo eu vou dizer qual é o grupo de pessoas. No grupo de pessoas eu vou dizer quais são as famílias. Nas famílias eu vou dizer qual é a casa. E nas casas eu vou te dizer quem é que está com a coisa roubada ou com aquilo que transgrediu o meu mandamento. Deus sabe a hora, Deus sabe o dia, Deus sabe, ainda que eu não saiba, ou que ninguém saiba, Deus sabe qual é o teu pecado. Deus sabe aquilo que você esconde. Deus sabe aquilo que transgride. Deus sabe o que você pensa. Deus sabe aquilo que você só diz para você mesmo. Mas eu vou te dizer uma coisa, Deus revela. Deus revela. Deus fala. Deus disse a Josué e Israel: eu vou te dizer qual é a tribo, vou te dizer qual é a casa, vou te dizer qual é a família, grupo de pessoas, número, vou te dizer quem é. E Josué falou assim: tá bom. Deus continua falando. E sabe o que acontece? A maioria de nós dizemos assim: é coisa da carne. Ah, foi da carne. Mas por dentro, ele sabe que Deus foi no oculto. E quando alguém diz que é da carne, muito provavelmente é porque oculta o seu próprio erro, tentando fazer com que as suas obras não sejam mostradas à luz. Agora, existia um problema ali, que era um problema muito mais sério. A palavra de Deus diz que existia alguém que estava em pecado em Israel. Alguém que ocultava um pecado. E que este pecado quase que acabou com o povo de Deus. A ponto deles irem enfrentar um pequeno grupo, e diante desse pequeno grupo saíram correndo, borraram as suas calças, 36 homens morreram, diante de uma coisa que já era dada como certa. O que me chama a atenção quando eu leio esse texto, é que muito provavelmente, este pecado não era conhecido por uma pessoa só, mas algumas outras pessoas deveriam saber a respeito daquele erro. Algumas outras pessoas deveriam estar ocultando junto com alguém, ou um grupo de pessoas ocultava aquele problema. E o problema de ocultar o pecado, de esconder o pecado, é uma coisa tão séria, que em Ezequiel capítulo 13, verso 22, a palavra de Deus diz assim: visto que entristecestes o coração do justo com falsidade, não o havendo eu entristecido, e fortalecestes as mãos do ímpio, para que não se desviasse do seu caminho, para conservá-los em vida. Malaquias capítulo 2, verso 17: enfadais ao Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis: em que enfadamos? Nisto que dizeis: qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e desses é que ele se agrada. Ou onde está o Deus do juízo? No Novo Testamento, Romanos capítulo 1, verso 32, os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Sabe o que Deus está falando? É que aquele que é sabedor do pecado, aquele que conhece a verdade, aquele que conhece a mentira, e não pratica a justiça, veja bem, presta atenção, meu irmão, depois o diabo te rouba e você não sabe por quê. É por isso que o povo de Deus padece. Sabedor do pecado, você não o enfrenta. Sabedor do erro, usa de falsidade. E diz para o ímpio assim: olha, não, tudo bem, permanece aí, que aí você está indo pelo caminho correto. Não tem coragem de abrir a sua boca. Ocultamento. Miqueias capítulo 2, verso 1 diz assim: ai daqueles que nas suas camas intentam a iniquidade e maquinam o mal, à luz da alvo praticam,
porque está no poder da sua mão. Isaías capítulo 32, verso 7. Também todas as armas do avarento são más. Ele maquina invenções malignas para destruir os mansos com palavras falsas, mesmo quando o pobre chega a falar retamente. Meu irmão, muito provavelmente existia em Israel um grupo de pessoas que sabia do pecado, que sabia do erro. Isso chama-se conluio. Israel perdeu, Israel foi derrotado, e eles bateram em retirada e foram envergonhados, não porque uma pessoa sabia, mas muito provavelmente porque existia uma família, um grupo de pessoas que agiam de conluio com Acã, que era o nome do cidadão lá, do pecador, que a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Meu irmão, encobertar o pecado, esconder o erro, é a mesma coisa que pecar. É a mesma coisa. É a mesma coisa que transgredir. Não sou eu que estou te dizendo. Quem diz isso é a palavra de Deus. Porque quando nós acobertamos e não falamos para o ímpio que ele vai morrer se ele continuar no pecado, isso diz lá em Ezequiel. Se eu não avisar o ímpio que ele está no caminho errado e ele morrer, o sangue desse ímpio cai sobre a minha cabeça. Agora, se eu avisá-lo e ele permanecer no erro, ele permanecer no pecado, é problema dele. Mas eu fiz a minha palavra, eu fiz a minha parte. Eu o alertei do caminho de morte que ele estava indo. Eu não sei o que acontece. Eu não sei o que nós temos na nossa cabeça. Nós achamos que o pecar e o deixar de pecar é como um passe de mágica. No outro dia veio um cidadão, o cidadão largou mulher, largou filho, largou para lá, vivia uma vida de pecado, uma vida de transgressões, uma vida de amor fácil, vivia a vida que queria, mas vem na igreja tomar Santa Ceia, como se a Santa Ceia, que é o que vamos fazer hoje, como se a Santa Ceia o redimisse dos pecados e o preparasse para um novo mês. Meu irmão, a Santa Ceia é para a nossa condenação. Se nós estamos em pecado, se nós fazemos parte de um conluio, se nós estamos acobertando o pecado quando tomamos a Santa Ceia, é para a nossa condenação, não para a nossa salvação. E o meu povo perece, e o povo de Deus erra, porque não conhece as Escrituras, nem o poder que nela há. E todo mês toma a Santa Ceia, mas está em pecado. Aí chega o irmão, cara de pau, vira para mim e diz assim: não, mas já me separei da minha mulher, agora eu estou beleza. Como se a separação fosse a chave que separa do pecado, do pecado de morte para a vida eterna. Acorda! O que é isso que nós estamos fazendo? O que é isso que estamos buscando? Esfriamos, erramos, porque não damos mais ouvidos ao profeta, ao pecado. Há 6 meses atrás, mais 8 meses atrás, uma irmã dessa igreja teve uma revelação, num sonho. E ela sonhou que existia uma pessoa em cima desse púlpito que ia ficar grávida. E ela foi procurar a pastora da igreja. E a pastora da igreja: bom, se Deus deu o sonho para você, você procure a pessoa, a moça, e diga a ela. E assim ela fez. Olha, eu tive um sonho que você ficaria grávida. Esses sonhos da carne, né? Coisa do diabo. Não demorou 2 meses, apontou a barriguinha. Pastora da igreja, pastora Jô, foi até ela. Falou: você não está grávida, não? Não, imagina, é que eu estou comendo muito. E participando da Santa Ceia, comendo a Santa Ceia, para a sua condenação. É inacreditável como a gente brinca com Deus. O inacreditável é como é que essas coisas nos engodam de determinada maneira,
a ponto de nos conviver num conluio. Você não está grávida? Não, eu estou comendo muito. Estou comendo muito. É engraçado que essa barriga do comer muito, ela sempre aponta demais. Às vezes, eu não achei, mas eu ia trazer uma bolinha daquelas de palhaço para botar no meu nariz. Porque às vezes eu me sinto como um palhaço. Porque Deus fala, Deus revela, Deus mostra. Porque isso fere a minha inteligência. Isso fere a nossa inteligência. E o que mais me impressiona, neste caso, é que participa da Santa Ceia e louva, dizendo: ah, Senhor, eu quero fazer uma aliança com meu Deus, ah, Senhor, estou aos teus pés. Meu irmão, o pecado, ele só tem salvação na tua vida quando você coloca para fora. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. E a gente consegue entender isso. Pois assim foi. A ponto de, como eu já te mostrei, que aquele que participa do conluio ou participa do pecado é tão pecador quanto, me chama ela no outro dia na sala para dizer: ah, pastor, estou indo para outra igreja. Eu falei: vai porque está fugindo e está correndo. Está fugindo e está correndo. Agora está com a história de que está com 1 mês de gravidez. Mas que 1 mês de gravidez? Eu vou trazer uma bola de palhaço e botar no meu nariz. E é uma gravidez de um outro mundo, a ponto de 1 mês a criança já está chutando. Vai ser a primeira gravidez de 3 meses. Uma gestação de 3 meses. Eu devo ser muito bobo, muito palhaço, mas a voz do profeta não é se dada a devida atenção. O que mais me impressiona é que existiam pessoas juntas, que cantam juntas, que choram juntas, ou que oram juntas, que fazem parte de um conluio de pecado. Foi por isso que Israel perdeu uma batalha. Foi por isso que Israel correu. Foi por isso que Israel foi envergonhada. E aí me chega uma: pastor, estou indo embora da igreja. Está fugindo, filha? Pode ir. Você pode perceber que estão faltando pessoas aqui hoje. Ah, pastor, estou indo embora. Pode ir, filha. Está fugindo também? É o conluio, é o pecado, é o sabedor do erro, o sabedor do pecado, que passa a mão sobre a cabeça daquele que erra e diz: ó, fica quietinho aí, que Deus vai dar um jeito nesse. Deus odeia o pecado, mas ama o pecador. Eu não tenho raiva de ninguém, mas eu não faço conluio com o pecado. E esse negócio é tão terrível que quase acabou com Israel. E dentro da nossa comunidade até pastores sabiam. Não estou aqui hoje, porque fogem, porque correm, porque diante do pecado, que é sabedor, e nada fazem, e não tomam atitude, correm. Agora, Deus tinha me revelado isso, sabe quando? Quem estava aqui sabe, em dezembro. Eu reuni os diáconos numa sala e disse assim: olha, eu vou voltar das minhas férias em janeiro e eu sei que tem problema na igreja. Hã? É mesmo, é? Esse negócio aí, o diabo está falando, né? O diabo está falando. Não se dá ouvidos ao profeta. Não se dá ouvidos àquilo que Deus fala. Deus ama o pecador, mas não tem pacto com o pecado, com o erro, com a transgressão. Josué dizia: nós vencemos Jericó. Jericó era uma potência, e diante desta cidade tão pequena nós somos derrotados. Ah, Senhor, por quê? Você acha que o que eu estou falando é de mim mesmo? 1 Timóteo capítulo 5, verso 20, presta atenção que a palavra de Deus diz. Abra a sua Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5, verso 20. Aos que pecarem, repreende-o na presença de todos, para que também os outros tenham temor. Vou repetir: aos que pecarem,
repreenda-os na presença de todos, para que também os outros tenham temor. A Bíblia diz que Josué e os anciões se prostraram, começaram a clamar, foram perguntar a Deus o que estava acontecendo, derramaram cinzas sobre suas cabeças, se humilharam, caíram diante da presença de Deus, clamaram ao Senhor, Deus Todo-Poderoso, e naquele dia, no final da tarde, então, Deus respondeu às suas orações. Meu irmão, uma outra coisa que eu quero te dizer: por mais que você pense, ou que você acredite no que estão te dizendo, que nego nunca vai descobrir, a palavra de Deus me diz que o pecado não fica oculto. Provérbios capítulo 26, verso 26 diz assim: cujo ódio se encobre com engano, a sua maldade será exposta perante a congregação. Lucas capítulo 12, verso 2: mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto que não haja de ser sabido. Efésios capítulo 5, verso 11: e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. É a palavra de Deus que diz isso, meu irmão. É a palavra de Deus que fala. Deus é um Deus que revela segredos. Deus é um Deus que responde orações. Deus é um Deus que fala com os seus servos. Deus é um Deus que revela. Deus é um Deus que fala com aquele que se humilha. Vamos voltar ao nosso texto. Verso 16: então Josué se levantou de madrugada e fez chegar a Israel segundo as suas tribos, e foi tomada por sorte a tribo de Judá. Fazendo-se chegar a tribo de Judá, foi tomada a família de Zeraitas. Fazendo-se chegar a família dos Zeraitas, homem por homem foi tomado Zabide. Fazendo-se chegar a casa de Zabide, homem por homem foi tomado Acã. Olha só como Deus é tremendo. Deus leva Josué à tribo, Deus leva Josué ao povo, Deus leva Josué a uma casa, a uma família, até chegar a Acã, filho de Carmi, filho de Zabdi, filho de Zerá, da tribo de Judá. Então disse Josué a Acã: filho meu, peço-te glória ao Senhor Deus de Israel, e faze confissão perante ele. Declara-me agora o que fizeste, não me oculte. Respondeu Acã a Josué: verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel. Eis o que fiz: quando vi entre os despojos uma capa babilônica e 200 siclos de prata, e uma cunha de ouro de peso de 50 siclos, cobicei-os e tomei-os. Então escondi na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e realmente tudo estava escondido na sua tenda, e a prata debaixo da capa. Tomaram aquelas coisas do meio da tenda, e os trouxeram a Josué, e a todos os filhos de Israel, e as puseram diante do Senhor. Então Josué e todo Israel com ele tomaram a Acã, filho de Zerá, e a prata, e a capa, e a cunha de ouro, e os seus filhos, e as suas filhas, e a seus bois, e a seus jumentos, e suas ovelhas, e a sua tenda, e tudo o que tinha, e levaram-nos ao vale de Acor. Disse Josué: por que nos perturbaste? Hoje o Senhor te perturbará. Então todo Israel o apedrejou, e depois de apedrejá-los, queimaram-nos no fogo. Levantaram sobre ele um grande montão de pedras, que permanece até o dia de hoje. Assim o Senhor se apartou do ardor de sua ira. Por isso se chama aquele lugar
o vale de Acor até o dia de hoje. Meu irmão, não seja cúmplice de pecados alheios, porque você vai morrer junto com o pecador. Filhos, filha, mulher, família, boi, jumento, ovelha, capa, tudo foi queimado. O que o filho tinha a ver com isso? O que a filha tinha a ver com aquilo? Muito provavelmente era conluio. Bom, está aqui mesmo, né? Vamos ficar quietinho, vamos falar nada não, vamos ficar calado. Morre junto. Mas aonde é que está o pecado? Onde é que foi o erro? Porque roubou algumas pecinhas de prata? Porque roubou algumas pecinhas de ouro? Não. O que é que Deus disse lá atrás? Nem você mais lembra, né? Capítulo 6, verso 18. Do ouro e da prata não colhereis, não foi isso? Dos despojos de guerra não tocareis. Mas tudo aquilo que for despojo de guerra deve ser colocado aonde? Diante do altar. Bom, já que está aí sobrando mesmo, vou levar um pouquinho para casa. Foi esse o grande pecado de Israel. E por causa de um homem, por causa do pecado de alguns, quase Israel inteiro morre. E Deus é envergonhado por causa do pecado de um homem. Morreram e morreram todos por conta de uma cumplicidade. Provérbios capítulo 24, verso 24 diz assim: o que disser ao ímpio, justo é, os povos o amaldiçoarão e as nações o detestarão. Atos capítulo 22, verso 20. E quando o sangue de Estevão, tua testemunha, se derramava, também eu estava presente, e consentia na sua morte, e guardava as capas dos que o matavam. Isso quem disse foi Paulo, que ele estava presente na morte de Estevão. Meu irmão, o que eu quero vos dizer nessa noite é que o pecado é uma coisa séria. Nós vamos, nessa noite, participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Se você não é digno disto, não tome, não coma, não beba, porque você o faz para a tua condenação. Então eu já te aviso desde já, não faça, não coma, não beba, porque isto aqui é condenação eterna. Se você está em paz, em nome de Jesus, alegre-se por aquilo que você vai fazer agora, porque Jesus morreu na cruz para que eu fosse perdoado de todos os meus pecados, assim eu e assim cada um de nós. Isto não é motivo para viver pecando ou para viver errando, como se Deus fosse uma história de carochinha, porque é isso que acontece hoje. Dificilmente você vai a uma igreja e você encontra o pastor pregando contra o pecado, porque pregar contra o pecado não traz lucro e não enche igreja. Pregar contra o pecado não te traz lucros financeiros. Muito provavelmente alguns de vocês eu também não verei mais, porque incomodados dirão como os discípulos de Jesus: Senhor, essa palavra é muito dura, não dá para ficar do teu lado. Temos aqui o corpo de Cristo e o sangue de Cristo, que simbolicamente os representa. Eu tenho aqui o suco de uva e tenho aqui o pão, que simbolicamente representa o corpo e o sangue de Jesus. Você é meu convidado hoje, para junto com toda a igreja, participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Agora, se você não se sente preparado para isso, não tem problema nenhum, não participe. Mês que vem nós aqui estamos novamente. Eu espero que você tenha expulsado o erro, expulsado o pecado da tua vida, expulsado da tua vida todo conluio, todo consentimento, todo medo, toda vergonha. Mas eu não vou falar do pecado, não vou tocar, não vou dizer para ela que aquela barriguinha que aparentemente era comida ali tem um bebê, não vou dizer, porque ela vai ficar triste comigo. Eu estou pouco me importando se alguém fica triste ou não. O que não pode é Deus ficar triste comigo ou com você. Porque se Deus ficar triste com você, você está roubado, meu irmão. Você está frito. Você está frito.
A única coisa que nos resta é clamar pela misericórdia do Senhor. E aqui no texto eu já te disse, se nós quebrarmos uma aliança com o Senhor, Ele não nos ouvirá. É sério. O problema do pecado na nossa vida é sério. Talvez você tenha entendido porque algumas derrotas se abateram sobre você. Talvez você entenda agora porque você não consegue vencer o pequeno do desafio, porque existe na tua vida algo escondido, algum conluio, algum acobertamento que você está fazendo. Livre-se disso em nome de Jesus. Livre-se disso. E aqueles que têm tido revelação de Deus, que Deus tem colocado na tua vida, que tem exposto no teu coração, põe para fora. Fala mesmo. Se vão ficar com raiva de você, pastora Jô, que fiquem. Que fiquem. E outros que já me procuraram e falaram: Deus tem me revelado isso, Deus tem me falado isso, e eu confirmo. Acorda, igreja. O pecado é sério. Eu convido você a participar do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Curva a sua cabeça. Pai, Senhor, Deus de toda graça e misericórdia, Deus de amor, Deus de bondade, nessa noite, Senhor, eu expulso todo erro, todo pecado, Senhor, da vida dos teus filhos nessa noite. Queremos te dizer, meu Pai, Deus de toda graça, que te agradecemos pela oportunidade que temos hoje de poder celebrar a tua morte e ressurreição. Graças te dou, Senhor, pela oportunidade que tenho nessa noite de poder, ó Pai, celebrar com este pão e com este vinho o teu corpo simbólico e o teu sangue simbólico aqui, Senhor. Obrigado porque um dia na cruz do Calvário tu entregaste a tua vida por mim, pelos meus irmãos, e agora nós podemos alegremente nos alegrar, Senhor, desta vitória e desta oportunidade. Abençoa a tua igreja, aqueles que vão celebrar este momento, abençoa-os, ó Pai, e que isto seja para a honra e glória do nome de Jesus. Amém, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.